Matemática 3, aula 8. Proporcionalidade e funções afins. Função linear e proporcionalidade. Texto para a questão 1. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência R e comprimento L, dada a mesma seção transversal A. Resistência R e a área da seção transversal A, dado o mesmo comprimento L. Comprimento L e a área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como os fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência R e comprimento L, resistência R e área da seção transversal A, e entre comprimento L e área da seção transversal A são, respectivamente. Então vamos observar. Na primeira figura, o comprimento é L, depois passou a ser 2L. Isso dobrou. A resistência é R, passou a ser 2R, dobrou. Isso aqui é uma proporcionalidade direta. Então, direta. Na segunda figura, nós temos uma área A, uma área 2A. O comprimento é o mesmo, o comprimento se manteve e a resistência caiu pela metade. Então, se você dobra uma parte e a outra cai pela metade, o que acontece? Isso é inversamente proporcional. No terceiro caso, nós temos o comprimento L, o comprimento foi dobrado, que a gente vai ter que comparar comprimento e área. Então, o comprimento dobrou, a área dobrou também. Isso aqui é uma proporcionalidade direta. Então, nós temos direta, inversa e direta, que é a alternativa C. Exercício 2. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para seus alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a. Então vamos pegar o que nosso enunciado nos dá lá. X lapiseiras, Y reais. X lapiseiras custam Y reais. O número de lapiseiras que a gente pode comprar com Z reais, podemos aplicar uma regra de 3 simples. Então, nós temos x vezes z, que é igual a n vezes y. O y que está multiplicando passa dividindo. Então, nós temos x vezes z dividido por y, vai dar o nosso número de lapiseiras. Então, o que ele quer saber que o nosso número de lapiseiras que a gente poderá comprar com z reais vai ser a nossa alternativa A, x vezes z dividido por y. Exercício 3. Newton propôs a lei da gravitação universal, que possui a seguinte equação: F é igual a G vezes massa 1 vezes massa 2 dividido por R ao quadrado, sendo F a força de atração gravitacional, G a constante universal de gravitação, que equivale a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton, vezes massa ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. M1 e M2 as massas dos corpos envolvidos e R a distância que separa os referidos corpos. Essa lei pode ser enunciada da seguinte forma: dois corpos se atraem segundo uma força que é inversamente proporcional às suas massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Bom, aqui é falso porque não é inversamente proporcional às suas massas, é diretamente proporcional às suas massas. Dois corpos se atraem segundo uma força que é
inversamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, inversamente proporcional às suas massas não é diretamente proporcional. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Não é diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, é inversamente proporcional a essa distância. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas, ok, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, ok. Alternativa D. A alternativa E, nós temos dois corpos que se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional ao quadrado de suas massas, não é quadrado de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, então é falsa também. Então nós temos a alternativa correta D. Exercício 4 do Enem. A lei de Fenchel explica como o índice de crescimento populacional de organismos unicelulares R relaciona-se ao peso-massa corporal desses organismos W, expresso pela equação R de W é igual a A vezes W elevado a menos 1/4, em que A é uma constante real, positiva, que varia de acordo com o tipo de organismo estudado. Suponha que P e Q, dois organismos unicelulares distintos, com massas corporais P e Q respectivamente, de modo que 0 menor que P, P menor que Q. Neste caso, o índice de crescimento populacional de P comparado com o índice de Q, de acordo com a lei de Fenchel, satisfaz a relação. Bom, com esse nosso enunciado aqui, nós precisamos substituir essas massas P e Q em W. Então vamos substituir primeiro por P. Substituindo primeiro por P, nós temos R de P é igual a A vezes P elevado a menos 1/4. Como o sinal é negativo, a gente tem que fazer a inversa, né, de P. Então a inversa de P então é 1 sobre P, como é elevado a menos 1/4, então vai ficar a raiz quarta de 1 sobre P, que é igual a raiz quarta de 1, raiz quarta de P no denominador. A raiz quarta de 1 vai ficar 1. 1 vezes A dá A. Então é A sobre raiz quarta de P. Agora substituindo por Q. Substituindo por Q, vamos fazer o mesmo procedimento e vai ficar A dividido sobre a raiz quarta de Q. Bom, agora a gente vai usar a relação que ele deu lá no começo do enunciado, lá, que 0 menor que P, P menor que Q. Isso vai implicar em quê? Que 1 sobre P é maior que 1 sobre Q. Assim a gente tem o quê? Que a raiz quarta de P é menor que a raiz quarta de Q. Isso vai implicar que A dividido pela raiz quarta de P é maior que A dividido pela raiz quarta de Q. Isso dá a nossa alternativa B.